Boa noite, gente. Por favor, me digam se o áudio tá legal aí. Eu não sei mais como é que faço para fixar o tema. Não sei. Vamos deixar o Instagram informar pro pessoal aí que vai entrar. Boa noite, Nanda. Obrigado, Nanda. De onde você tá falando de onde, hein, Nanda? Porque aqui tá um frio. Meu Deus. Evandro, meu amigo. Você tem que entrar aqui nessa live, hein? Melhorou o frio aí, né? Deixa eu ver se o Josias. Ah, o Josias entrou aqui. Pronto. Pronto. Boa noite, Josias. Boa Tudo noite, bem? meu caro. Bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Minha produtora voltou aqui, parou, travou. Eu tô aqui, tô te vendo. Só um minutinho, peraí. Pronto. Foi. Vamos nessa. Tá dando para ouvir bem aí, Josias? Tá, perfeito. Tá ótimo. Perfeito. Pronto, seu áudio também, tranquilo. Tudo bem, né? Você Tudo bem. tá em Recife? Tô aqui em Recife, vim visitar a família, fugi um pouco da seca de São Paulo. Tava seco, frio, né? Tava um negócio horrível. E aí, aqui eu tô comendo a comidinha da minha mãe aqui. Então, tá muito bem aqui. É, né? Mas você tá ficando em Recife ou tá morando em São Paulo mesmo? Eu moro em São Paulo, né? Já tem 5 anos. Eu venho pro Recife só visitar. Aham. Ah, que Eu bom, tô cara. terminando Aqui tá um frio. Eu tô falando da Bahia, né? Vitória da Conquista é a cidade mais fria da Bahia. Então tá, começou o frio aqui. Aqui o inverno chega de verdade aqui, viu? Meu amigo, vamos lá. Eu chamei você aqui para a gente bater um papo, porque existem alguns assuntos, existem alguns temas que eu acho que são caros, né? E você tem produzido muito conteúdo. Inclusive, eu acho que você é uma das pessoas que a gente precisa, de fato, levar muito a sério, porque o seu trabalho é muito sério, né? Já agradecendo pelo trabalho que você fez com o filme do professor Olavo de Carvalho. Imagina se você não tivesse feito, né? Se alguém não tivesse produzido aquelas belíssimas imagens, né? E, nossa, aquilo é simplesmente é lindo. A gente, mais para frente da live, a gente fala um pouco dos filmes, né? De fato, tem uma densidade no seu cinema que é espetacular, aquilo ali, né? Precisa ser visto, não é uma vez só. Eu lembro que eu fui no cinema, eu morava em Salvador, na época do Jardim das Aflições, e, nossa, foi espetacular. Olha só, a gente vive hoje, cara, a gente botou aí a arte que fizeram dela e nós vivemos hoje alguns polos, assim, alguns extremos, né, na arte. De um lado, a gente sabe que fizeram muita besteira e aí inventaram que a arte é só desconstrução, que é quebra de paradigmas, né? E por outro lado, nós vemos uma tendência de uma ala que para tentar fugir disso
para tentar fugir, sair dessa arte que só quer lacrar, e a gente sabe que não é arte, que é besteira, né? Ou quando é arte de baixíssimo nível. A gente tem uma outra ala que acha que a arte deve falar somente de coisinhas fofas, né? Somente de coisas bonitas. Existe uma ala, inclusive, uma parcela que não entende, que acha que a arte deve ser sempre moralizante, né? Como se você estivesse diante de um Caravaggio, você fosse desenvolver ali todas as virtudes para você viver bem e chegar à salvação. E aí, para a gente começar a nossa conversa e já começar quente, né? Como é que você vê esses extremos, né? O que, que a gente pode fazer com isso? Como a gente pode lidar? Por que que, de fato, esses extremos, eles, de fato, são uma adulteração, de fato, da arte, né? Se é que você me entende. Sim. Olha só, essa é uma questão muito interessante para ser debatida, porque realmente são duas formas de lidar de modo errado para entender a arte, né? São duas formas completamente alheias à produção artística. Então, houve uma tendência muito grande da politização da arte. E isso acontece em todos os âmbitos, tanto na esquerda como na direita. Na verdade, até, o que as pessoas chamam de guerra cultural não é guerra cultural, não tem nada de cultural, é guerra de propaganda. É guerra Boa, de versões sobre os fatos de rede social. É só isso, não tem nada a ver com cultura, boa. nada a ver com arte. Zero, assim, entende? A arte é uma coisa muito mais complexa do que qualquer tipo de apropriação política. Agora, atualmente, a verdade é a seguinte: tudo é política na arte. Infelizmente, a verdade é essa. Infelizmente, tudo é política. E, por exemplo, se um filme é selecionado num festival, é por causa de política. Entendeu? Se ele não é selecionado num festival, é por causa de política. Se a crítica é positiva ou negativa, é por causa de política. Os atores, o enredo, as pessoas que trabalham juntos, é tudo por causa de política. E isso nunca foi assim. Se você vê as pessoas que pensavam de forma muito distinta, já trabalharam juntas, mesmo no cinema brasileiro. Por exemplo, Leon Risman era comunista, foi fundador do PT, e ele adaptou Nelson Rodrigues. Olha Então, só. ele era de direita, conservador, reacionário, se dizia reacionário, né? Então, e eles conviviam perfeitamente. Hoje isso seria impensável, entendeu? Perfeito. Hoje seria absolutamente impensável, porque as pessoas estão cada vez mais. E, olha, eu vou te dizer, a última entrevista que eu fiz com o Olavo, quando ele estava no hospital em julho de 2021, ele falou especificamente sobre guerra cultural. Na verdade, foi assim: quando eu encontrei o Olavo no hospital, eu pensava eu tinha achado antes que ele ia morrer, porque ele passou 3 semanas no hospital e na UTI. E um amigo meu que mora lá na Virgínia disse que foi lá visitar o Olavo para se despedir dele, porque ele achava que o Olavo não ia sair dessa. E quando eu cheguei lá no hospital, aqui no INCOR, o Olavo estava bonzinho, conversando perfeitamente normal, com um monte de livro de cabeceira. Tenho até a foto aqui. E aí a conversa ficou tão boa que eu comecei a filmar. Peguei a câmera e comecei a filmar. E ele estava falando especificamente de guerra cultural. Ele dizia: o que essas pessoas pensam que é guerra cultural não é guerra cultural. Guerra cultural é o quê? É você assimilar dentro da sua alma a cultura de tal forma que você acrescente algo novo, algo diferente, né? Então, é completamente diferente do que as pessoas entendem, né, por guerra cultural. Esse termo foi olha, e foram tantas oportunidades perdidas, porque o governo teve todo um instrumental para incentivar a produção de cultura, a produção da cultura que tem a ver com cânone, né, para se opor ao establishment petista da cultura, que é a ideia de que a música popular tem de melhor na arte brasileira, né, que é a expressão do povo, que essa arte que foi feita contra a ditadura, ela é o que existe de melhor. Essa é a tese deles, né? E essa tese prevalece até hoje, porque a direita, o governo, não soube se contrapor a isso. Mas então, voltando a essas duas concepções da arte, né? Uma
é gente que pensa que a arte vai mudar o mundo, a arte vai dar visibilidade às pessoas, né, a diversas orientações sexuais, ou às pessoas, ou grupos sociais, ou mesmo questões sociológicas. Então, a arte foi realmente apropriada pela sociologia, pela antropologia, né? Então, muita coisa se perdeu aí. Porque se você for ver, apesar de a arte desde sempre, ter sido usada também para registrar momentos históricos, para registrar a existência a cultura de um povo, momentos históricos, etc. O mais importante é a forma, né? Então, Uhum. numa obra de arte, a coisa mais importante é a forma. Especificamente a forma dialogando com o conteúdo. Claro, não é só a forma, né? A Uhum. forma, ela dialoga com o conteúdo. Então, aliás, esse é um problema muito grande atualmente do conteúdo que está sendo produzido para a internet, né? Que as pessoas não compreendem. Por exemplo, eles fazem um filme sobre monges com a linguagem de publicidade de margarina, entendeu? Isso é muito comum. Infelizmente, esse é o mais comum. As pessoas não sabem fazer o tema dialogar com o conteúdo, né? Então, Perfeito, a questão formal na arte é muito importante. É a forma, na arte a mensagem está na forma, né? perfeito. A mensagem não está no que é dito. Por exemplo, tem muito, o debate é muito fraco nesse aspecto. Por exemplo, as pessoas julgam filmes, né? As pessoas julgam Tropa de Elite, por exemplo. Sim. Tem que levar em conta que foi uma adaptação literária. E aí o discurso do filme veio do autor do livro, ou do roteiro, entendeu? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Isso é importantíssimo. Como é que pode você julgar apenas pela direção, né? Perfeito, O perfeito. diretor é o autor do roteiro, escreveu do zero. Aí você pode atribuir a ele o discurso do filme. Mas, em geral, não. Na verdade, a questão do discurso, do que as pessoas vão tirar dali, da influência social de uma obra de arte, isso tudo é secundário. Entendeu? Se você Perfeito. começar a pensar muito nos efeitos, você vai começar a ter grandes problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Werther de Goethe é um livro que provocou um efeito muito, muito ruim. As pessoas começaram a se matar depois que liam os livros. Entendeu? Tem filmes que fizeram as pessoas cometerem crimes. Tem filmes que... porque, na verdade, é o seguinte, as pessoas sempre querem dar essa ideia de que a arte é boa, de que a arte vai produzir, fazer as pessoas ficarem melhores. Não necessariamente. Agora, uma coisa é certa, a arte vai ampliar a sua visão da vida. Com Ela vai certeza, ampliar a sua compreensão da realidade, né? com certeza. Isso é importantíssimo. Agora, se ela vai fazer com que você seja melhor depois disso, aí não dá, amigo. Aí é autoajuda. Não dá para você mensurar os efeitos secundários depois que você faz uma arte, né? Você escreve um texto, você lança um filme, não tem como você mensurar isso aí, né? É, Você tocou agora, no... Diga. é, um- uma, de fato, as obras de arte podem ter efeitos muito concretos, né? Por exemplo, uma foto pode ganhar uma guerra. Um dos grandes elementos para os Estados Unidos ganharem a Segunda Guerra e produzir assim, uma verdadeira onda de patriotismo, de incentivo à guerra, foi uma foto dos americanos colocando em cima de um Sim, monte sim. uma bandeira americana. E aquilo virou até um monumento que eu fotografei lá em Washington. É um lindo monumento com a bandeira dos Estados Unidos. E essa foto ela foi importantíssima. Tem um filme do Clint Eastwood exclusivamente sobre as pessoas dessa foto. O filme é excelente, né? E outro exemplo, aquela foto da menina nua na Guerra do Vietnã, né? Então, ela Sim. fugindo da batalha. Então, essa foto foi fundamental para que a Não era a guerra ficasse Dorothea, né? sustentável. Não, não. Eu Como, pensei que era da Dorothea Lange. não lembro do autor, mas é uma foto importantíssima. Então, de fato, as obras têm, podem ter grandes efeitos. Por exemplo, outro exemplo,
tem gente que viu o filme de Mel Gibson sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E se entregou à justiça. A pessoa tinha cometido um crime e ela foi lá e ela se entregou à polícia. Isso aconteceu também com o filme O Mensageiro do Diabo, de Charles Lawton. É um grande filme, dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. É um dos filmes que me provocou mais efeito em mim. Eu ficava chorando semanas depois de ter visto o filme. Esse filme é uma coisa impressionante. E teve gente, aconteceu isso, está registrado. As pessoas, teve gente que viu o filme, ficou tão fascinado com aquela história que foi lá, tinha cometido um crime, foi lá e se entregou à polícia. Então, é realmente impressionante. Agora, a gente não tem controle sobre o efeito de uma obra de arte, entendeu? Uhum. Olha, eu vou te contar um segredo. Eu fiz o Jardim das Aflições contra os Olavetes, entendeu? Eu fiz pensando, o que é que eles esperam que eu faça? Eu vou fazer o contrário, entendeu? Por exemplo, esperam que veja Olavo falando palavrão. Não vai ter um palavrão, não tem um palavrão não tem, entendeu? E os Olavetes acabaram gostando, mas na hora o que eu quis foi que saísse, fosse uma coisa muito além desse meio, né? Uhum. Então, dos clichês que existiam sobre o Olavo, tinha que fugir daquilo. Então a gente não Sim. tem controle dos efeitos mesmo, não. Não, não tem. E assim, o que você falou é tão importante que assim, essa questão da direita não compreender muito, não entender de forma, né? Eu acho que é um assunto tão mais complexo que você precisaria de um curso para você explicar forma, que a forma precisa dialogar com o conteúdo, porque de fato, inclusive, numa rede social, num story, numa live, não dá para você explicar o que de fato é forma, né? Mas eu acho interessante que quando você pega você falou lá de 64, quando o Olavo fala muito isso nos artigos dele, que os milicos eles não entendiam de guerra cultural, não entendiam a importância da cultura, e eles deixaram as universidades livres, e aí eles ocuparam e tomaram as universidades, ocuparam os espaços. Né? Tem um texto do... Ah, Que é o diga. seguinte, se você comparar o que os militares fizeram na cultura com o que o governo Bolsonaro fez na cultura, os militares deram de 10 a 0, viu? Porque os militares fizeram um Sesc Centenário, ou seja, 150 anos da independência, fizeram aquele filme excelente chamado Independência ou Morte, sobre Dom Pedro I, com Tarcísio Meira. Os Olha só. militares fizeram... A maior parte das orquestras sinfônicas brasileiras foram criadas na época dos militares, eles criaram a Embrafilme. A Embrafilme produziu alguns dos maiores filmes brasileiros. Então, Olavo ainda estava naquele padrão assim, né, de crítico da ditadura, mas os militares, comparado com Bolsonaro, eles foram muito melhores. Bolsonaro é um vexame, assim, absoluto e total, é um vexame estrondoso. Eles passaram 4 anos falando de Lei Rouanet e não fizeram nada, só ficaram falando mesmo. Isso é verdade. E mais, assim, aí para pegar esse gancho dos militares, tem um texto do Boris Kossoi, aquele fotógrafo, ele fala que durante o regime militar, como eles não entendiam, eles deixavam livre os editoriais, os jornais, ele pegava as fotografias dele, olha que coisa, ele pegava as fotografias dele e dava uma perspectiva de esquerda revolucionária que só eles entendiam, né? E os militares não entendiam. Por que eu peguei esse exemplo? Porque, de fato, a gente vive hoje num ambiente cultural que não dá para dialogar, porque assim, a galera não sabe, de fato, o que é importante. Assim, perdeu-se, reduziu-se tudo a discurso político, né? A discussão política. Porque se a cultura não tem tanta importância, se a cultura não tem o peso, de fato, para o homem, para o espírito do homem, para a sociedade, tudo, de fato, vira política, né? Tudo, de fato, vira política. E aí, de fato, você fica nos extremos, né? Então, existe a galera que, eu não vou ouvir isso porque esse cara que produziu aqui, ele é meio esquerdoso. Ou a arte, de fato, ela tem que falar somente das coisas belas, porque se não fala... Poxa, veja, por exemplo, alguém na caixinha perguntou essa semana, eu lancei o Jardim das Delícias, do Bosch, né?
que está lá em Madrid, e alguém perguntou assim, você acha que essa arte de Bosch, ela é bela? Eu falei, poxa, mas não tem nada de belo aí. Se você olhar de cara, assim, não tem nada de belo. Aí eu tentei corrigir a coisa, né? Falei assim, veja, não é o belo em si, porque se você está falando, o que você está falando ali? Da decadência da humanidade. Então você tem o tríptico, você tem a primeira parte ali de Deus criando Adão e Eva, depois você tem o pecado original, o mundo todo naquela miséria, né? E depois você tem o inferno. Então, como é que você vai contar isso, a decadência da humanidade, de forma fofinha, bonita, como se fosse ursinhos carinhosos? Então, não dá. Então, É. essa. Deixa eu acrescentar uma coisa aí nisso que você está falando. Tem uma coisa muito séria que aconteceu dentro do cristianismo, da arte cristã, que é exatamente isso aí que você está falando, né? Você vê, antigamente, se você entrava numa catedral gótica, lá tinha o demônio, tinha Deus, tinha os demônios, né, menores, tinha os anjos. Então, tinha todo o espectro, que é nada mais do que o espectro da vida real, né? Porque a gente está cercado dos anjos, dos demônios. O mundo sobrenatural está aqui nos cercando de todos os lados. A gente apenas não consegue vê-lo, né? De vez em quando até consegue, mas em geral a gente não consegue. Então, mas eles estão aí e nos influenciam. Então, se você entra hoje numa catedral, numa igreja nova, ela só tem coisas bonitinhas, né? Jesus Cristo vestido de branco e azul, Nossa Senhora também vestida de branco e azul, e flores e coisas bonitas. E aí se perdeu muita coisa nisso aí, porque a realidade é muito complexa. O sagrado não é apenas coisas boas, não. O sagrado, ele incorpora o mal, o terrível, e a arte também. Então, infelizmente, na Idade Média não existia cinema, né? Ninguém produziu filme naquela época. E hoje o cinema já nasceu dentro dessa era em que a arte religiosa é essa coisa levinha, assim, essa coisa medíocre, né? Então, eu queria ver um filme sobre Nosso Senhor Jesus Cristo sob o ponto de vista medieval, entendeu? Isso seria interessante, né? Ou então um filme que mostrasse a verdade daquilo. Eu acho que tem alguma coisa disso no filme do Mel Gibson, mas eu não gosto do filme do Mel Gibson. Eu não gosto da linguagem. Esse é um filme muito bem realizado, um filme muito importante, mas eu não gosto. Eu Uhum. acho que o melhor filme é o de Pasolini, que aliás eu me converti ao catolicismo por causa desse filme, que é A Paixão Olha só. Segundo São Mateus de Pasolini. E esse filme, eu gosto muito dele porque Nosso Senhor Jesus Cristo ele é homem, ele é forte, entendeu? Ele não é tipo padreco, conhecereis a verdade. É assim, conhecereis a verdade vos libertará. Então, como de fato devia ser, né? Eu entendi no filme, só que ainda é pouco. Não existem grandes filmes sobre Jesus Cristo. Infelizmente, é verdade. Eu já vi vários, mas por quê? Porque a gente vive nessa era em que trata de limitar. Por exemplo, quando Jesus Cristo faleceu, acho que foi quando ele morreu na cruz, os mortos voltaram à vida. Sim. Então, aconteceu no mundo real, aconteceu uma cena de filme de terror, que foi os mortos estavam lá e eles reapareceram. E, entretanto, isso não está nos filmes, porque isso ia Verdade. ferir a sensibilidade dos católicos aí de paróquia, entendeu? E quem nunca colocou, por exemplo, o monte onde Jesus Cristo ficou enterrado, ele estava ali cercado de gente morta por todos os lugares. E tinha crânios, e tinha esqueletos. Era um negócio horrível. Isso não está nos filmes, entendeu? Porque também ia ferir a sensibilidade dos católicos que acham que o mundo tem que ser bonitinho. Perfeito. Tudo bonitinho. Perfeito. É. Então, aí é o caminho da mediocridade na arte. Por isso que eu gosto muito de filme de terror. Então, terror é o gênero que eu gosto mais atualmente, Uhum. porque para um filme de terror fazer sentido, é preciso que exista Deus e é preciso que exista o demônio, né? E preciso que eles estão lutando. Cara, nem todo filme de terror, mas a maioria, né? E, Uhum. inclusive, os filmes de terror dependem muito do catolicismo, viu? Eu nunca vi um filme de terror com um pastor anglicano, com um pastor
com padre anglicano ou com pastor evangélico, eu nunca vi. Só tem padre católico mesmo, por quê? Porque tem essa coisa forte, né? Essa Perfeito. tradição. Então, eu diga. O que você está falando é interessante porque parece que houve uma perda de contrastes, né? Não existe mais o contraste. Tá tudo limpinho, tudo arrumadinho, bonito, tudo muito soft, né? O professor falava muito isso numa aula dele, em que ele diz assim, ora, quando a Virgem Maria apareceu aos pastores, né? é, a Virgem Maria apresentou o inferno, mostrou o inferno. E ele falando disso, de que a nossa imaginação, ela funciona muito bem através dos contrastes. Então, você precisa repudiar o inferno. Né? Se ficar somente numa linguagem muito soft, como é que você vai repudiar aquilo ali? Como é que você vai povoar o seu imaginário de fato daquelas imagens horríveis que você precisa lutar contra aquilo ali? Então, porque você está falando aí, ficou tudo muito soft, não tem mais contraste, né? Exatamente. E não só isso. Por exemplo, existem... Quanto mais comum o tema, mais difícil de ser explorado. Eu aprendi isso na fotografia. Você deve saber isso também. Você é Sim, fotógrafo também. Por exemplo, se fotografar rosas num jardim, isso é um tema muito difícil, porque vira clichê, que nem poema de perfeito, amor. Entendeu? perfeito. Aliás, dizia isso, né? De poemas de amores. Se você quer ser poeta, não escreva poemas de amor, porque é muito difícil. Já foi explorado tantas vezes. Né? Você pode até fazer um poema de amor para sua amada, mas não para publicar, entendeu? Porque isso é muito difícil. É muito difícil. Então, o que mais que o que mais você falou que eu ia completar? Você tava falando que estava tudo muito soft, que tá tudo muito bonitinho, o É, cara entra na igreja, então, tem um vestido de branco. exatamente. Eu vi um filme vi um filme sobre Jesus Cristo com como é o nome daquele Max von Sydow no papel de Jesus Cristo, né? O filme é horrível e é um filme em Technicolor na década de 50. Mas o filme assim é horrendo, ele é muito ruim. Ele é muito ruim por isso, porque essa coisa assim é muito plácida, né? Uhum, Mostrar nosso Senhor assim muito plácido e ele não era assim. Você vê que ele expulsou os vendilhões do templo, não é com grande brutalidade, inclusive, né? Porque não foi bonzinho aquilo ali, não. perfeito. Josias, é, você tocou em fotografia aí, eu percebi quando você produziu o Jardim das Aflições, depois Nem Tudo Se Desfaz, e é interessante na narrativa, no filme, existe uma densidade e me parece que, me corrija se eu estiver errado, você trabalha bastante com. Existe um sombreado interessante que traz um mistério na sua imagem. E isso é de fato interessante. Você tem muita sombra, parece que é uma característica sua. Assim, isso dá uma densidade para o filme. Não fica leve, não fica muito soft, né? Isso provoca. E o pessoal assim tem muita dificuldade de entender, de olhar para um filme. O que você diria para o pessoal que está aqui? Como ler uma fotografia de um filme? Como você interpretar esses aspectos de sombreado, inclusive aquela última cena do Jardim das Aflições, em que o professor, acho que já é no final, em que ele fala assim: o que entra para a realidade não sai mais. Acho que é isso, não sai, não deixa de ser mais, entrou para a realidade, né? E ali dá para você faz questão de mostrar o som dos trovões, das chuvas ali no final. Aquilo ali, aquela cena tem um peso enorme, sabe? Então, assim, o que você diria para você como cineasta, como de fato ler isso nos filmes, né? Como enxergar, como interpretar isso nos filmes? Olha só, no caso do Jardim das Aflições, eu acho que a coisa mais importante a levar em conta é que o filme começa no dia e termina na noite, né? Começa no Perfeito. plano mais aberto possível e termina no plano mais fechado, que é um plano de drone de Olavo chegando de carro, né? Em casa. Então termina a imagem da nuca dele aqui de costas, ele fumando. Então o Sim, filme vem
geral e chega ao particular. Então, vem do dia, chega à noite. Vem da exterioridade, chega à interioridade. Vem da política até a filosofia, até as questões mais sérias, né, da filosofia. Então, agora, para interpretar uma obra de arte em geral, mais importante é você entender que uma obra de arte é guiada, ela tem suas próprias regras. Cada obra de arte tem suas próprias regras, ela tem uma existência própria, né? Então, não dá para você interpretar aqueles símbolos aleatoriamente. Você tem que Sim. interpretar dentro do contexto da própria obra. Por exemplo, eu estou estudando aqui para o meu livro sobre Tarkovsky, né? E aí eu leio erros muito elementares sobre Tarkovsky. Por exemplo, tem uma autora, Tiesa Tise, que estava interpretando a questão das maçãs em Tarkovsky, na cena da infância do Ivan, que um cavalo come as maçãs que são deixadas numa praia, assim, né? Aí ela começa a falar, olha, veja bem, a questão da maçã, o simbolismo da maçã, ele é um simbolismo muito importante no contexto cristão, por causa da Bíblia, blá, blá, blá. Só que ela não levou em conta uma coisa, Tarkovsky, ele não usava símbolos em geral, ele usava símbolos para os símbolos, todo o caráter simbólico das obras estava dentro das obras, dentro delas próprias, não exteriormente. Não era nada objetivo, entendeu? Então, por exemplo, ele diz quando ele estava compondo a primeira cena do filme Andrei Rublev, ele teve muito cuidado para não parecer um simbolismo convencional. Por exemplo, a cena é a do cara que pega um balão e voa, faz um balão assim improvisado e sai voando até cair e morrer. E Uhum. aí pensou inicialmente em colocar asas no sujeito, para ele voar com asas, tentar voar com asas, né? E ele não. E aí ele mudou isso, por quê? Porque asas seria um simbolismo muito evidente. Então, as pessoas interpretariam de forma muito óbvia, né? Então, aí ele quis fazer algo que o simbolismo dialogasse dentro da obra em si. E você for ver, está muito bem representado ali, viu? O simbolismo, ele integra muito, muito bem ali dentro. Então, e outra coisa, o melhor de uma obra de arte é você tentar olhá-la com olhos puros, entendeu? Não venha com... Tente vir com o mínimo de preconceito. É por isso que eu não gosto de sinopse de filme. Quando Uhum. eu vou ver um filme, eu tento não ler sinopse, não saber nada, e eu vou lá e vejo com os olhos totalmente limpos. Aí você tem que interpretar isso aí, você tem que ver e sentir o máximo. E não ficar Uhum. racionando, né? Porque, às vezes, eu vejo muito isso. As pessoas pegam e começam a interpretar um filme a partir dos conceitos que eles estudaram de outra coisa, mas às vezes tem nada a ver. Mas, assim, nada, zero. Qual a relação? Entendeu? Agora, claro, um filme é todo cheio de intencionalidade. Uhum. Entendeu? É repleto de intencionalidade. Tudo. Você nada, tudo foi pensado muitas vezes, principalmente porque um filme é uma coisa cara, muito cara, né? E tudo tem que ser pensado com antecedência, tem que ser previsto, tem que estar no orçamento, entendeu? Então, tudo assim, você pode ter certeza que o diretor colocou ali o máximo de si mesmo, de intencionalidade, inclusive de símbolos também, né? Agora, veja bem, a gente vive na tradição da arte brasileira, né? E a tradição da arte brasileira é muito simbólica. Ela é muito simbólica. Então, por quê? Porque é a arte latina, mediterrânea, né? Que é uma arte muito sensual, né? Esse termo aí foi muito degradado, né? Sensual é aquilo que ativa os sentidos, né? Então, a arte latina, a arte francesa, italiana, brasileira, até marroquina, é tudo uma arte muito sensual e muito cheia de simbolismo, porque principalmente o Brasil é um país barroco. O barroco foi o primeiro grande período artístico do Brasil e formou a Perfeito. nossa mentalidade. Então, a gente adora colocar símbolos em tudo, né? Então, se você vê Uhum. Aleijadinho, se você vê em vários grandes artistas brasileiros, os símbolos estão ali.
E eles são muito mais importantes do que Tarkovsky, do que um autor alemão ou um autor inglês, Uhum. entendeu? Ou um americano. Se bem que o cinema americano aí é uma coisa à parte, né? Porque o cinema americano tem sua própria tradição, tem seu próprio desenvolvimento, né? E uma coisa que eu tenho notado muito e que é muito importante você compreender é que um artista ele não parte do nada, né? Ele não cria assim do nada. Primeiro que ele está inserido na tradição do seu próprio ofício, né? Então, um cineasta, forçosamente, ele aprendeu com outros cineastas e ele viu filme de outros cineastas antes. Então, ele está inserido nessa tradição que remonta lá aos primeiros filmes e, por sua vez, remonta aos filmes que foram adaptados de outras artes, que é a literatura, o teatro, né, até a pintura. Perfeito. Então, quando você vai criar algo, você tem todo esse arcabouço da tradição. E tem a tradição também, vem a tradição familiar, a tradição genealógica e a tradição cultural do nosso povo. Então, ninguém cria para além disso. É sempre... Tem artistas que são mais internacionais do que outros, né? Por exemplo, Stravinsky. Stravinsky não é tão russo assim, Uhum. nem francês quando ele morava na França, nem ficou tão americano quando ele foi para os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, se você for ver, ele está inserido na tradição, mesmo que seja se opondo a certas coisas. Então, isso é muito importante, porque ninguém cria do nada, né? É. Quando você começou o início da live, você falou que o que está acontecendo hoje, aí você citou o professor Olavo, não é guerra cultural. O pessoal nem sabe o que é guerra cultural. O que está acontecendo hoje é simplesmente um jogo de narrativas, de versões diferentes, né? E aí, eu lembrei que tem aquele filme lá, tá na Netflix, eu não vou falar o nome dela, da Pedra, né? Você sabe que é a Pedra, não vou falar para não dar muito ibope, da Pedra. E aí, ela. Se eu, existe uma narrativa ali do Sérgio Moro, tudo que o Sérgio Moro fez foi para chegar ao poder, enfim. Mas essa galera, não existe um fundamento no que eles estão fazendo. Então, assim, eu diria que, por mais que de fato, hoje, o que a galera está fazendo não é de fato, é, não é combate cultural, não é guerra cultural, é só narrativa política. Mas, diferentemente da sua produção, do que você faz, quando a gente pega o Nem Tudo Se Desfaz, você coloca um fundamento ali. Então, você recorre ao nosso Gilberto Freire, né? Isso é muito importante isso. Você recorre a René Girard com as teorias do desejo mimético, você coloca o professor Olavo de Carvalho. Então, isso é importante porque, às vezes, a galera pega um argumento e nivela o que você está produzindo como se você... Não, essa aqui é a narrativa do Josias e essa aqui é a narrativa da Pedra. Oh, mas só que a Pedra não tem fundamento. Eu gostei disso aqui. Essa pedra não tem fundamento. Né? Ela simplesmente é uma narrativa. Se você pegar o que ela colocou ali para argumentar, inclusive, isso é importante porque todas as vezes que a gente está ouvindo alguém, poxa, essa pessoa ela tem que apresentar em que ela está se fundamentando ali para desenvolver o seu argumento, né? Seu raciocínio. E isso não acontece de fato com o que ela faz, né? Isso, e bem diferente do que você faz, que está num outro plano completamente diferente. Completamente diferente. Se você vê no Nem Tudo Se Desfaz, tem isso aí que eu falei da nossa tradição ser profundamente simbólica, né? É um filme barroco, né? O filme tem várias camadas de simbolismo, tem Sim. vários significados e um dos significados é, por exemplo, relacionar o fantasma da ópera com Bolsonaro. O que é o Sim. fantasma da ópera? O fantasma da ópera ele veio do subsolo medieval, das catacumbas medievais embaixo da Ópera de Paris. Né? O que é a Ópera de Paris? É um teatro moderno. E ali de baixo sai uma figura que representa uma ordem anterior. E ele vem para aterrorizar todo mundo. E daí vem a força dele, mas também aquilo que vai levar à sua derrocada, que ele vira o bode expiatório. Né? Então, isso daí foi uma das chaves, né? E isso, inclusive, foi causado pelo próprio Bolsonaro, porque quando ele falou contra o meu filme, que ele pediu para eu
para eu tirar da lei, né? Nós perdemos patrocinadores, perdemos dinheiro, eu não tinha dinheiro para comprar tanta imagem de arquivo da Globo. E aí eu tive que usar uns filmes antigos, porque eu também não queria usar imagens sem pagar direito autoral, que, aliás, é um procedimento padrão dentro da direito. O pessoal não sabe nem o que é direito autoral. Adora pegar imagem, usar em tudo que chamam de documentado, fazem coisa, é um negócio impressionante. Mas eu gosto de fazer tudo certo, né? Simplesmente porque propriedade intelectual é propriedade, entendeu? Uhum. Você tem um carro, você tem uma casa, eu tenho um filme, tenho foto, tenho um livro, isso é propriedade, como qualquer outra. Então, eu quis dar essas camadas de significado. E uma das camadas do filme é a questão das massas, né? Como as massas, elas são o motor da história. A partir da Revolução Francesa, principalmente, as massas são um grande motor da história. E daí a música sinfônica é basicamente a música das massas se movendo, né? Então, as sinfonias, você vê a primeira música, a primeira sinfonia do repertório romântico é a terceira sinfonia de Beethoven, que é a primeira dele como Beethoven mesmo, porque as anteriores eram mais assim um Haydn mais moderno, né? E aí ele se afirma como autor na terceira sinfonia, que ele dedica a Napoleão e depois rasga a dedicatória. Tá lá, a partitura original tá lá rasgada, né? Então, essa sinfonia foi feita no contexto das invasões napoleônicas. Olha E a só. sinfonia, elas são... E não é à toa, a sinfonia é feita por massas, né? Porque a massa tem mais de 100 pessoas ali naquela orquestra. Então, e do outro lado tem o público. Então, aliás, o Elias Canetti, ele até fala das massas dentro do teatro. Porque tem uma massa ali tocando e tem uma massa silenciosa. Aí, quando termina, uma massa aplaude. Então, essa interação entre as massas é uma coisa muito importante para o filme. E isso não vinha sendo tratado no cinema brasileiro, porque as pessoas ficaram obcecadas por política do ponto de vista assim, jornalístico, entendeu? E Uhum. não do ponto de vista cultural, histórico, tentar interpretar o que aconteceu e tirar daí um sentido que é simbólico, né? Porque, como dizia Oswald Spengler, ele dizia: o meio para entender as coisas mortas é a matemática, o meio para compreender as coisas vivas é a analogia. Então, um filme é inteiro feito com analogias, inteiro, Perfeito, perfeito. tanto da música. Aquilo ali, cara, é, sabe que o artista, a função do artista é tornar a experiência humana expressável, né? E eu acho que você foi muito bem sucedido ali, porque quando eu assisti o filme, eu assisti com minha esposa, e em 2013, quando você começa a assistir aquilo ali, você volta, sabe? Você volta tudo que a gente viveu, porque de fato eu participei daquilo ali, não efetivamente lá, mas a gente acompanhou tudo. Quando nos Black Blocs eu trabalhava no Bradesco em 2013, eu estava deixando de ser liberal e me convertendo ao conservadorismo por causa do professor Olavo de Carvalho. Então eu fui liberal, todo mundo tem seu passado ruim, né? Então, e eu estava num evento do Bradesco com o economista-chefe do banco, né? Eu tinha que pegar o avião para voltar para casa e aí com aquela loucura de 2013 os Black Blocs bloquearam tudo e eu perdi o voo. Então isso ficou muito marcado porque de fato foi uma loucura aquilo ali, foi uma loucura. Então você conseguiu colocar, registrar aquilo ali de forma magistral. A gente tem de fato um registro do que aconteceu. Imagina se isso não fosse feito. Ia ficar, se perde, né? Isso se perde. Então, o modo como você colocou, e inclusive tem eu me esqueci quem foi o entrevistado que recorreu a esse termo, ele falou muito de um outro fenômeno um fenômeno que aconteceu e acontece ainda hoje, que são as massas digitais. Né? Eu gostei daquilo ali que ele colocou. Né? A importância das massas digitais hoje. E, de fato, a gente sabe que foi tudo que aconteceu ali e o que vem depois daquilo ali é a internet. Porque se não fosse a internet, o que a gente ia estar fazendo, né? O que podia ser? A gente estaria com as versões da grande mídia, né? Engolindo aquelas versões da grande mídia que a gente sabe que não tem fundamento nenhum, né? Pois Então, é, assim, exatamente. As, pode... opa, as massas digitais, elas são
É interessante porque elas interagem com as massas físicas, né? Então, os protestos são organizados digitalmente. Naquela época eram grupos no Facebook, né? Eventos no Facebook. Depois, eles repercutem, os eventos físicos repercutem e são transmitidos online. Então, a interação entre massas físicas e massas digitais, né? Então, por exemplo, uma eleição, as pessoas estão lá interagindo o ano todo, né? Ou por 2 anos, ou por 4 anos, interagindo e debatendo para elas irem lá para o mundo físico e encontrar exatamente João César de Castro Rocha, que falou isso aí Isso. sobre as digitais. Um excelente pensador. E elas vão lá e votam, né? Ou seja, agora, isso é uma coisa. Tem uma das primeiras aulas do COF, que é bem interessante, que o Olavo fala sobre essa questão do mundo virtual e mundo real, né? Ele diz o seguinte: por exemplo, se você chega, vai tirar um dinheiro na conta, você vai lá, não tem mais um centavo na sua conta. Isso aí é virtual. Não tem nada, Uhum. você não tem nenhuma interação física com aquilo. E, entretanto, tem consequências reais, né? Perfeito. Então, o virtual, o mundo, ele é virtual também, entendeu? Tudo é virtual também, mesmo antes, né? Então, por Uhum. exemplo, se você está sofrendo, digamos, no passado, né? Você está sofrendo esperando uma carta. Uma carta é uma coisa virtual, ela nem existe, ela nem chegou, ela nem está aqui para você. Mas ela tem um efeito sobre você, né? E ela existe fisicamente nesse sentido, um sentimento, etc. Então, o mundo digital, ele expressa uma realidade humana que sempre existiu, né? Uhum. Então, a política, atualmente, a política tem se dado muito nessas arenas digitais, né? Não é à toa que o grande debate hoje é sobre a questão de censura, fake news nas redes sociais, né? As Uhum. pessoas estão querendo cada vez mais limitar. E se você for ver, as redes sociais mudaram completamente. Quando eu fiz o Jardim das Aflições, na verdade, eu só consegui fazer o Jardim das Aflições por causa das redes sociais naquela época, tal como elas eram, porque a gente postava as coisas e chegava nas pessoas. Então a gente conseguiu captar recursos, a gente conseguiu vender o filme, né? E o filme precisa ser rentável para viver, para a gente poder viver e produzir outros, né? Sim, Hoje está cada vez mais difícil as redes. Você posta, não chega em ninguém. perfeito. Está roubando cada vez mais o alcance, entendeu? É uma coisa complicada. Muito complicado hoje, né? Hoje, de fato, você não tem mais alcance. E aí você está falando disso de digital. A gente vive num ambiente hoje que tudo, de fato, é virtualizado, né? Evidentemente, existem perigos para isso. Inclusive, o ano passado teve aquela obra de arte lá, Invisível, né? Não sei se você chegou a ver. Uma obra que foi vendida, nem sei o valor. E tá vindo a onda aí dos NFTs, né? Que é uma obra de arte que o cara cria em um programa de computador e você não existe a obrigatoriedade de você materializar aquilo, né? O cara vai botar, você imagina, você tem um quadro de LED e aquele macaquinho fica lá dançando o dia todo e aquilo ali é chamado de obra de arte, tem uma precificação dentro do mercado, enfim. É, e aí, como a gente lida com isso, cara? Porque, de fato, você tem uma densidade e tudo que você produz, de fato, é para o mundo real, né? É para que tenha um impacto no mundo real. E toda a sua produção, ela parte do mundo real também. Não é produzida aqui para tentar influenciar o mundo. É o contrário, né? Então, como lidar? Diga. Eu não sei, realmente eu não sei, porque veja bem, uma música é o que é, também ela é virtual, porque a partitura é só um registro, né? Uhum. O cinema também. O cinema atualmente já teve um suporte físico, né? Mas o suporte físico ele é provisório, não é importante o suporte físico, né? Então tem o famoso ensaio, né? A obra de arte na era da reprodutividade. Então, a fotografia, ela também, ela pode ser um negativo, mas pode ser virtual. Então, Virtual. de fato, olha, essa coisa de arte, cultura, é uma coisa muito complexa mesmo, entendeu? É uma coisa realmente muito complexa. E propriedade intelectual, por exemplo, o que é? É uma coisa virtual, um livro, é uma coisa que não É verdade. existe. É um poema,
Porque não existe por exemplo, um projeto arquitetônico, né? Ele é um projeto, ele não existe, ele está num papel ou descrito, ou seja como for, né? É porque, na verdade, toda essa área de cultura, nós estamos lidando com bens simbólicos. Uhum. Desde sempre, nós estamos lidando com bens simbólicos. Então, são bens que não são tão móveis, não são tão mensuráveis como antes, né? Uhum. Então, por exemplo, a música é uma coisa que você sai assoviando por aí, entendeu? Um desenho arquitetônico ele pode ser reproduzido e ele pode repercutir muito como bens simbólicos, né? Na verdade, isso é uma coisa bem interessante de se falar, que a cultura ele tem essa característica de se reproduzir, se perpetuar, né? Aliás, muito mais do que, por exemplo, a política. Vou dar um exemplo. Getúlio Vargas, ele criou a Petrobras, né? Foi um fato muito importante, você pode gostar dele ou não, mas foi um fato muito importante. Sim. Só que hoje, o Bolsonaro pode ir lá e privatizar a Petrobras. E aí acabou esse legado, já era. Acabou. Agora, a introdução do modernismo no Brasil, principalmente o modernismo arquitetônico, isso não pode ser desfeito. Você olha aqui, olhar pela janela aqui, Boa Viagem, Recife, você vai ver todo o legado do modernismo. Entendeu? Uhum. Claro, passar já refeito, repensado 1000 vezes, mas tá ali o legado do modernismo. Então, isso tem um efeito tremendo. E, por exemplo, essa coisa que eu falei da ideia do petismo de cultura, né? A cultura, o que é a cultura brasileira? É tocar violão na praia, é a música popular, é Caetano, Gilberto Gil, né? A Tropicália. Isso é o Brasil. Todo mundo lembra do Brasil, começa a cantar Caetano, começa já não foi assim, já foi outra coisa a ideia do que é o Brasil, né? Entretanto, o Brasil já foi Carlos Gomes, já foi Heitor Villa-Lobos, já foi tanta coisa aí no Brasil, já foi Carmen Miranda. Miranda. E isso, eles já não estão mais no poder, mas isso vai ficar repercutindo durante muito tempo. E, entretanto, a nova direita não pôde ainda conceber uma ideia de Brasil. Inclusive porque ficam lendo Roger Scruton, né? Em vez de ler Gilberto Freire, ler coisa Perfeito. séria, É. coisa boa. Eu lembrei disso quando eu vi o filme. Eu falei, ó, o Josias não colocou Scruton e ele foi a Gilberto Freire, cara. O cara foi a Gilberto Freire. Claro, Gilberto Freire, tem Nelson Rodrigues, tem Gilberto Freire, tem tanta gente boa, pelo amor de Deus. Tá falando de Roger Scruton, de Jordan Peterson. Fala sério. Pô, coisa no Brasil, Olavo mesmo. Olá, Quanta coisa Olavo Josias. escreveu sobre A cultura. nossa direita, a nossa direita não sabe quem é Lomar. Não sabe quem Lama. é. Não, Eu mas sou da. olha, todo mundo. Então, o que está vendo, olha, Gilberto Freire ele falava uma coisa, ele dizia, tem um livro dele que é Uma Cultura Ameaçada, em que ele fala como as culturas, elas nascem e morrem, entendeu? Elas podem acabar. Um país, ele existe, uma hora ele deixa de existir. Basta lembrar dos países que existiam antes dos países que existem hoje. Eles deixaram Uhum, de existir, acabaram, pronto, não vai voltar nunca mais. Então, se uma cultura não se afirma, os Estados Unidos, além de qualquer coisa, o que é que é? É uma cultura que se afirmou. E veja bem, cultura é uma coisa que a gente assimila de que forma? Sempre com intercâmbio de ideias. É isso que eu não gosto de Ariano Suassuna. uhum, Entendeu? Nunca gostei. Ele dizer que cultura não pode falar inglês, não pode estudar fora. Ele uhum. desencorajou pessoas a estudarem fora. Não, Gilberto Freire, que criou todo esse movimento do qual Ariano Suassuna fez parte, do movimento regionalista, né? Uhum, Que criou o Nordeste, essa ideia de Nordeste como cultura foi criada por Gilberto Freire, saiu da cabeça dele, em sim, oposição à Semana verdade. de 22, em o Congresso Regionalista de 1926. Então, a, é, a cultura ela é feita por contraste, né? Ela é feita por assimilação. Vem uma coisa, às vezes um estrangeiro chega no seu país e ele chega e dá uma grande contribuição. E isso tem um grande papel para aquele país e se incorpora à cultura e acabou, é isso. Perfeito. Então,
não dá para você diminuir a cultura para essas questões de regionalismo. Não, então você tem que assimilar, ter a grandeza de assimilar aquilo que existe de bom, né? E tá sempre interagindo, né? Perfeito. Josias, a gente está caminhando já para o final aqui. Vamos falar um pouquinho dos seus projetos. Eu sei que está vindo um livro aí, né? Eu, particularmente, estou muito ansioso por esse livro. Comenta o que está vindo. Tem previsão de lançamento? Olha, eu ainda não. Eu estou trabalhando nele, já mandei as fotos, estamos trabalhando na parte gráfica, né? Mas estou preparando aí filme de ficção, mas não posso falar ainda quando, nem do que, não posso falar nada ainda. Mas estamos trabalhando bastante aqui, trabalhando muito. Estou preparando o livro sobre Tarkovsky também, vou lançar curso. Eu tento, infelizmente, não tenho tempo de fazer os cursos que eu queria. Eu queria dar 2 cursos por ano. Mas eu não tenho tempo porque os filmes me ocupam demais, entendeu? E não só é filme, viajar com filme, é dar entrevista. Meu Deus do céu, é uma coisa que ocupa demais. Então, eu Live. vou Rapaz, forçar. inclusive, eu fui seu aluno no curso, eu comentei com você já isso, do Ah, Sagrado e o Profano na Arte. Acho que você lançou esse curso em 2017. Não foi, eu não sei se foi 17 ou 18. 2018. 2018. E aí tem um módulo que você fala lá da arte hindu, né? Aí você fala do simbolismo do templo, da forma do templo, que o templo é quadrado, né? E assim, eu mastiguei aquilo porque eu estava indo para Londres fotografar. E aí eu falei, não, eu vou para Londres, vou mastigar isso aqui, anotava e revia de novo as aulas. Enfim, fui preparado para fotografar o maior templo hindu fora da Índia. E aí cheguei lá, todo equipado. Quando eu chego, tem uma placa que não podia fotografar. Imagina a minha frustração, cara. Eu falei, eu não acredito num negócio desse. Aí eles colocam na entrada, tem um quadrado assim bem demarcado no chão, em que você tem que ficar dali só, você não pode entrar com equipamento. Tem uma sala que você guarda o equipamento, e aí você tira a sandália, enfim, os sapatos. Mas eu fiz as fotos dali de fora, né? Aí quando eu entrei, tinha seguranças e tal. Eu conferi de fato o que eu tinha visto nas aulas, né? E aí eu cheguei para o segurança e falei, rapaz, eu vim do Brasil e eu estou fazendo um trabalho muito importante, eu preciso tirar uma foto aqui. Por favor, me deixe tirar essa foto aqui. Aí foi falou assim, se for uma foto só. Aí eu peguei o celular e tirei a foto do teto, assim. Só tem uma foto do templo. Mas assim, é um curso que você precisa reabrir, né? Porque uhum. aquilo é fenomenal. Aquilo ali é muito bom, né? Então é isso. Valeu. Pretendo refazer em breve. Talvez, acho que o que eu vou fazer é o arte mito. Porque arte e mito é um tema bem. Na verdade, esses temas estão todos interligados, né? Sagrado e profano na arte, arte e mito, talvez alguma coisa sobre o, o sagrado no cinema, a representação de Deus no cinema, essas coisas que me interessam e que eu não vejo por aí, né? Porque se tiver um É, livro, aí eu mando a pessoa ler o livro, não vou fazer o curso, entendeu? E faço o curso porque tem que ser uma coisa bem original mesmo. E também sobre Tarkovsky, né? Porque Tarkovsky é bem interessante essa relação da linhagem, da tradição do qual ele parte, né? Para a gente entender que um artista ele não está solto assim no mundo. Na verdade, não é só o artista, não. Florence que dizia que o homem não, o homem tá existe uma unidade dentro da humanidade, não só no espaço, mas no tempo. Então, o homem do passado ele dialoga com o homem do futuro, do presente, né? Então, as camadas dentro da gente está o homem medieval, está o homem do Renascimento, está antes o homem da antiguidade. Todos esses símbolos estão dentro da nossa alma. Então, isso tudo a gente para entender a nós mesmos, a gente tem que entender toda a história da humanidade mesmo. perfeito. Eu li do Florencio, que eu li A Perspectiva Inversa, que foi sugestão sua. Aqui, Excelente, excelente excelente. leitura. Aquilo ali, só o título já deixa você parar e falar assim, que perspectiva inversa é essa, né? É um texto excelente aquilo ali. Foi sugestão sua. Meu amigo, obrigado, viu? Valeu mesmo. Valeu pelo Eu, seu tempo. Isso,
reflexões. Brigadão. Eu não sei se o pessoal mandou alguma pergunta, eu não vi. Nós somos nordestinos, então a gente fala pergunta mesmo, né? Pergunta. Não, não tem. A Darla Aí pode fazer. disse que não conseguiu tirar uma foto com você em Manaus, quando você esteve em Manaus, ó. Pretendo ir aí de novo. Quando eu fizer um filme, eu vou aí de novo, tá bom? A gente tira essa foto. Josias, para quem ainda não assistiu o Nem Tudo Se Desfaz, tem alguma plataforma que está disponível? Tá no nosso próprio site, né, por enquanto, que é o www.nemtudossedesfaz.com. E em breve nós vamos abrir uma promoção aí, vai estar mais barato, inclusive, para comprar o filme. Legal. Tá? O Jardim das Aflições ainda está na Amazon O Prime ainda? está na Amazon Prime, está na Lumine, está no YouTube, no iTunes Store, está em tudo que é plataforma, ou para alugar, ou para assistir por assinatura, né? E o Cinema Sonhado? O Cinema Sonhado, ele não está à venda mais. Eu até vou ver uma forma de recolocá-lo à venda, que eu achei aqui umas caixas de livro na casa da minha mãe. Porque eu morei nos Estados Unidos, aí eu deixei um monte de coisa aqui. Aí estavam meus negativos fotográficos aqui, um monte de coisa na casa da minha avó. Um monte de coisa na casa do Olavo, coisa minha na casa do Olavo, livro. Aí eu fui juntando, consegui juntar tudo na minha casa em São Paulo, fazer minha biblioteca. E aí agora eu vou poder... Inclusive achei umas camisas do Jardim das Aflições aqui, um monte de camisa. Legal. Que ótimo. Então, o livro do Olavo das Fotografias, você acha que sai segundo semestre ainda? Tomara, espero que sim, no segundo semestre. Tomara. Que bom. Tá, maravilha, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Valeu. Valeu. Até Obrigado, mais. José. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.